Olá, bem-vindo ao Condominicando, o seu podcast que fala tudo sobre condomínios. Seu condomínio tem academia e tem professor de educação física para os moradores? Hoje a gente vai falar sobre esse assunto aqui e também sobre uma lei, um projeto de lei que está tramitando, que quer tornar obrigatória a contratação de professores de educação física nos condomínios que têm academia. A gente vai falar sobre essa experiência com a síndica do Rio de Janeiro e também com um advogado para saber como é que essa situação andou lá no estado carioca. O nosso convidado é o professor Oscar Prochaska. Bem-vindo, obrigado pela presença. Tudo bom? E lá do Rio de Janeiro nós temos a nossa síndica, Ana Sueli Araújo, que vai falar como é que ela resolveu esse problema. E conosco, é claro, Gláucia Lá Regina, a síndica do condomínio Com Sossego. E aí, gente, o assunto hoje é muito bacana, né, Gláucia? Nossa, é super interessante e vai levantar diversas questões bem importantes para a gente conversar. Não percam. Pois é, então vamos começar aqui com o nosso professor, Oscar Prochaska ou Prohaska. Tanto faz. Dos dois jeitos está correto. É só uma variação de pronúncia. Isso é eslavo, né? É, mais ou menos. Um pé lá e outro cá. Exato. Sempre. Tá. É muito comum o senhor vai para a academia. Gente, estou chamando de senhor aqui Não, porque é um pelo amor de hábito, Deus, né? senhor. Mas que é isso? Tem metade da nossa idade, né? Pronto, já falou. Já tá falou. vendo? Pensei Já que ia ser soltei. você. Eu. Pensei que ia Ana ser Sueli. você. Acabei soltando aqui o apelido do Querido, professor. olha só. Eita, tudo por causa dos belos Os olhos olhos azuis. Mas vamos voltar à cena aqui. Nós vamos nos conter. Me fala uma coisa. É muito comum ter algum erro de quem pratica exercício sem orientação nas academias? Olha, o que mais tem de comum é o erro, né? A presunção de um treinamento é que a pessoa não tem toda a competência para executar os movimentos de maneira adequada ou nas intensidades adequadas dentro da proposta de objetivo da pessoa. Então a gente tem que entender o seguinte: quando a gente fala em treinamento ou exercício ou atividade física de qualquer natureza, a gente está falando de que a pessoa está buscando uma melhoria ou aprendizado de alguma competência que ela possua. Então, assim, quer aumentar força, quer aprender a fazer algum tipo de movimento, praticar algum esporte, alguma coisa do gênero. Então, por conta disso, ela Melhorar precisa... de alguma dor. Também, que isso está dentro da questão de melhorar competências como força, como mobilidade, como alongamentos e tal. O que acaba acontecendo? A gente tem uma cultura que muitas vezes é o quanto mais melhor. E o problema é que isso não é uma verdade. Se você exagerar na dose, você pode vir a se machucar. E o que mais tem é pessoas que eventualmente se empolgam ou porque são aficionadas por esporte, exageram na quantidade de esporte e eventualmente se machucam. Meu Deus, a situação realmente é complicada. A gente acha que é uma besteirinha, mas, Ana Sueli, no seu condomínio aí, você contratou, não contratou? Tinha uma lei, né, que obrigava e depois desobrigou. Como é que é a situação aí no Rio de Janeiro? No seu condomínio tem academia? Sim, bom dia aí, boa tarde aí a todos. O assunto é relevante, sim. Eu concordo aí com a colocação, porque eu ainda vou além, né? A questão que eu vejo maior não é nem só da atividade física em si. O próprio uso dos equipamentos, a pessoa pode ter algum problema, porque na hora que você deixa o espaço sem o profissional, de repente uma pessoa só se movimentando sozinha, ela pode ter até um problema também de saúde, né? De um mal súbito, sei lá, ou até uma dificuldade. Tem muitas senhoras em condomínio, pessoas jovens também, e tem que ter um acompanhamento mesmo. No meu condomínio, o que acontece? Sempre teve profissional desde a existência, desde o início dele. Meu condomínio é relativamente novo, um condomínio de 12 anos. Quando essa lei surgiu, tirando essa obrigatoriedade de você ter um profissional, aqui eu levei para a minha assembleia e eu mantive, mas com foco, não só com olhar como professor, com muita sabedoria aí da
colocando, até por ser uma área específica dele, né? Às vezes a pessoa está achando que está fazendo uma atividade boa e daqui a pouco, né, sai de lá com um problema maior do que entrou. Eu usei mais o argumento do dia a dia, de cuidar do espaço, de usar o que a gente ganha com a própria o cuidado com os equipamentos, uma pessoa ali cuidando, enfim, eu fui mais até nesse argumento, entendeu? Não só restrito à questão da saúde, do exercício feito certo ou errado. Eu joguei muito esse assunto na Assembleia no sentido de melhoria também, porque é custo-benefício, né? Eu tentei ir mais para essa área. E aqui eu consegui, até hoje, a gente mantém o profissional, tá? Mesmo essa lei foi em 2019, não foi fácil. Em 2019, houve uma pressão por parte de alguns moradores querendo diminuir custos, que a gente tirasse o profissional. E eu sempre tive profissionais aqui no meu condomínio, inclusive com boa qualificação. Um trabalhou 10 anos, inclusive já foi atleta, era atleta, já para fora. Hoje, o rapaz que está 1 ano no meu condomínio como profissional também é um professor com habilidades, também com a formação, né? Porque às vezes tem algumas academias que a pessoa faz um curso técnico, um 2º grau e está dando aula. Mas eu acho bem interessante, sim. E eu acho que vai muito também dos gestores, independente de lei, né? Porque a gente sempre tem argumento, ainda mais quando é um condomínio grande como o meu, né? Que é um condomínio clube. Então é isso, Cléo. Tô falando muito aí. Não, tá perfeito. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta que inclusive, eu e a Glaucia, a gente tem opiniões diferentes, né? Eu não sei se a gente evoluiu com essa opinião, não, mas daqui a pouco... Mas aí, no caso, como é que é? O profissional, ele é contratado por hora ou ele é fixo? Como é que funciona? Até hoje, aqui no meu condomínio, é um funcionário, inclusive, orgânico. 44 horas semanais. O que eu fiz para ir cedendo um pouco é que aqui, até porque essa lei também deu uma certa flexibilidade. Ele trabalha 44 horas semanais, mas a minha academia funciona de 6 às 22, de segunda a segunda. Então, e eu distribuo esse horário, né? Segunda, quarta e sexta, eu tenho profissionais na parte que trabalha até 5 horas, na terça e quinta ele já trabalha no horário pegando mais atingindo mais esse horário de quem não pode fazer atividade durante o dia. Mas, de qualquer forma, a gente tem um profissional lá, independente até se a pessoa vai malhar no horário que o profissional não esteja lá, mas ele tá com o guia, tá com com a orientação toda, com a série pronta, tem onde tirar dúvidas, entendeu? Mas eu não dá, né, para você ter um profissional o tempo inteiro e eu não consegui, eu precisei abrir mais o espaço até por conta dessa bendita lei, entendeu? Assim, a minha opinião, sincera, até pela questão do tamanho do meu condomínio, para mim quem tomou essa decisão não pensou muito, né, porque imagina, porque pelo meu regulamento, a partir de 15 anos pode utilizar a academia. Imagina uma criança de 15 anos, ainda mais hoje em dia, com essa chamada que existe para coisa estética, para coisa, né? Então, assim, pode, na primeira idade, com 15 anos, de repente, você pode, daqui a pouco, criar um problema na tua vida inteira, né? De corporal, que eu me refiro. Enfim, mas assim, eu acho que continuo pensando que sempre tem que ter o bom senso, né? Algumas pessoas, né, Léo, nem sei se você se ligou na nossa aula de MBA, quando eu falei, né, concordando com o Clóvis, nosso professor lá dessa área de administração, e ele falando exatamente isso, né? Bom senso tem que existir sempre, né, independente das leis, né? Bom senso. E eu sempre vou no meu consenso, assim, eu acabo sendo bem convincente aqui. Eu acho que essa lei, eu acho que tem que ter o profissional. Claro que depende também do tamanho do condomínio. Se tem um condomínio com 10 unidades, aí talvez... Mas mesmo assim, se você analisar bem, até para um condomínio pequeno, é bom você se dar o luxo de ter um profissional ali te guiando, né? Hoje em dia, chamada para a saúde, ela tá grande, né? Mas você falou um negócio bacana aí. Talvez seja um luxo? Será que é isso? Glaucia, no seu condomínio, você tem academia no condomínio? Então, o que acontece, né? É uma questão bem complexa e a gente tem que abordar de vários pontos de vista.
né? Não é uma questão simples da gente abordar. O que acontece? Em primeiro lugar, se a gente for pensar num condomínio pequeno, 10, 20 unidades, né? O custo desse personal vai pesar no valor do condomínio mensalmente. É o meu calcanhar de Aquiles, né? E aí a gente vai pensar, por exemplo, num condomínio pequeno, a gente tem, falar 20 unidades, mas apenas 10 utilizam a academia. Os outros 10 vão dizer, não, olha, por que eu tenho que pagar este personal se eu não utilizo? Né? E aí, por exemplo, vou mais à frente. Numa família, 4 pessoas descem, vão lá para a academia fazer os exercícios. Numa outra família, apenas uma pessoa vai. Ou talvez nenhuma, no meu Né? caso. E aí, como é que fica, né? Quem usa mais, paga mais. Quem usa menos, paga menos. Como é que você vai computar todos esses fatores? Né? Então, eu acredito que teria uma grande rejeição, né, nos condomínios menores. Mas você é contra ou a favor? Espera um pouquinho. Muito pelo contrário. Não, Pelo contrário, depende. Não, Mas olha só, deixa eu só falar uma abertura aí em cima do que ela falou. Se a gente for pensar dessa maneira, aí por exemplo, eu tenho custo de parquinho, eu não tenho criança. Quando eu vim pra cá, eu morava sozinha. E aí você sabe, quando a gente mora em condomínio, tem que entender que todas as despesas são rateadas, né? E aí, se eu tô síndica desse condomínio, eu daria uma sugestão, não precisaria ser... Poderia ser 1 dia, 2 dias na semana só, diminuiria o custo. Mas não tem como. Assim, como é que eu posso dizer? A gente não pode se dar esse luxo de criar preço de acordo com o que usa ou o que não usa, né? sim, mas acontece que mas os a gente condôminos- os depende da condôminos- aprovação dos Então, condôminos, os porque isso mexe no condôminos- bolso da gente. né, o que estou te dizendo é o seguinte, isso vai ser um argumento que os condôminos vão colocar. Porque, Não, eu concordo. porque a regra mudou. A regra mudou. Se a lei não mudar, fica por conta do condomínio realmente. Aí eu opto em não fazer e pronto. Não vale a pena a gente vender um negócio desse se você não tiver a lei te ajudando. Se não for obrigatório, se for facultativo, né? Agora, professor, tem a questão seguinte, enquanto com lei ou sem lei, uma coisa é importante. O personal trainer. Tá, eu vou levantar alguns questionamentos antes para vocês como síndicas e pessoas que vivem em academia e tal. Primeiro elemento, qual que é o objetivo de uma academia em um condomínio? É a primeira pergunta. Normalmente é recreação, né? Aí que entra o problema. Não, o meu não. Aí que entra o problema. A segunda pergunta O modismo. a segunda pergunta que eu vou fazer. Nós estamos falando de atividade física. Então, Sim. isso é uma prerrogativa que está inserida dentro dos conselhos regionais desde 98, que é o CREF. Por essa lógica, teria que ter um profissional dentro, atuando naquela coisa, orientando e monitorando essas pessoas. Só que fazer isso também inclui um outro área que também está incluso nos condomínios que ninguém olha, que são as quadras, que é um local que também se pratica esporte, que também há risco de lesão, há mais incidência de lesão, inclusive em esportes como futebol, skate, do que propriamente na musculação em si. E daí eu não discordo do argumento da questão da necessidade de ter uma pessoa lá para manusear o equipamento, que tem treinamento, até por uma questão de garantir a qualidade do equipamento, que é um investimento que vem dos condôminos. Por que é tão complexo lidar com isso? Porque, assim, hoje em dia, as academias e tal, na minha percepção, tem se tornado um argumento de valorizar o investimento do apartamento, né? Então, assim, quando a gente fala de, meu prédio tem academia, mas essa academia, ela serve para o quê? A academia de condomínio, via de regra, ela é entre muitas aspas, um quebra-galho em virtude do nosso estilo de vida corrido. Verdade. Né? Então, assim, a pessoa não tem um tempo para ir numa academia, não tem alguma coisa, mas ela quer manter uma rotina de atividade por conta da saúde dela. Então, ela tem à disposição dela a comodidade. Estou na minha casa, já treino, já vou trabalhar. Putz, estive o dia inteiro, preciso dar uma areada na cabeça, vou lá, vou fazer os meus exercícios que eu sei e vou embora. Então, assim, se a gente estiver pensando na lógica de custo, da relação, e o grande argumento, a grande pergunta aqui, qual que é a relação custo-benefício de se ter uma academia
né, e um profissional orientando alguém na academia? Primeiro, segurança. Profissional estando lá, você vai ter uma maior segurança para os seus praticantes. Uma vez que qualquer treinamento de qualquer natureza, a presunção é: eu vou elevar a sobrecarga do meu corpo e eventualmente isso pode acontecer. Uma coisa mais simples, que é um desmaio, né, que a gente brinca, né, no treinamento, que é a tela preta, fiz muita força, opa, a pressão cai, dá uma tela preta, e uma eventual queda, pode cair em cima de alguma parede se não tiver um profissional. Eu, em aula, já socorri e evitei alunos de terem quedas, que tiveram quedas de pressão. Eventualmente, se a pessoa tiver algum problema epilético, alguma coisa do tipo, alguma comorbidade que a gente fala, está sendo assistida, é necessário, uma vez que o profissional de educação física, ele tem um treinamento durante a sua formação como primeiros socorros, então aconteceu alguma coisa, ele sabe como proceder e orientar, saber todo o procedimento para garantir a segurança num eventual acidente. Então, tem todas essas vantagens. O que eu vejo? Academias dentro de condomínios, elas são, entre muitas aspas, um quebra-galho. Óbvio, você vai ter diferença, vai ter condomínios de alto padrão que vão ser melhores que muitas academias de bairro que você encontra por aí. Algumas que eu já dei aula nos jardins eram melhores que algumas academias que eu já dei aula. Em outros locais, os equipamentos que estão lá, eles não deveriam nem estar lá, porque são equipamentos que oferecem risco ao usuário que não tem competência e treinamento para manusear ele. E isso só tem condição de avaliar O o profissional. profissional da saúde. Né? Tá bom. O A professor. questão é que nós brasileiros, a gente não tem muita preocupação com o depois, né? Não é a nossa cultura ficar avaliando o risco. Então aí que entra a primeira pergunta que eu falo, assim. Primeiro, quando você vai montar... Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que pensar, se o nosso condomínio vai ter uma academia, como é que vão ser os equipamentos que estão nessa academia? Esses equipamentos oferecem mais ou menos risco aos seus praticantes, né? Então, sendo uma academia que vai acontecer, independente que alguém vai lá na academia e vai treinar sozinho. O equipamento que está lá dentro oferece maior ou menor risco? Mas isso aí não poderia ser, por exemplo, uma avaliação antes? Com Também, certeza. Com e aí, se ele oferece baixo risco, eu não teria, em tese, que ter o profissional. Eu acho que não. Em parte sim, em parte não. Tudo que a gente trabalha, até mesmo, a gente teve casos recentes de pessoas que que treinam em academias próprias e que sentaram no equipamento errado da academia. Que o peso caiu nas costas, a pessoa quase teve um acidente. Então, assim, por mais que você tenha o profissional, o fato é, risco, ele sempre vai existir. Como profissional, você está dando uma chance maior de acontecer algum acidente, tem alguém lá para socorrer. Porque até a pessoa ver que aconteceu um acidente, está sozinha, está tardando, até chegar o tempo, quanto tempo se passou para um resgate? Quanto tempo se passou para evitar um mal maior? Né? São análises para se pensar. Aí a gente vai do perfil e da capacidade da academia. Por isso mesmo, a academia, o que deveria, num primeiro momento, antes da discussão do condomínio, de se tem ou não um profissional, como que tem que ser a estrutura da academia. Interessante. A primeira coisa que a gente tem que pensar, como que tem que ser essa estrutura. Eu acho que muitas vezes eles criam essas leis sem exatamente analisar, né? Ou talvez, não sei se é esse caso. A ideia de colocar a academia, por isso que eu entrei no primeiro momento naquela análise. A academia no condomínio... Qual é o objetivo dela? Né? O objetivo dela, primeiro, para quem vende o apartamento, é valorizar e justificar o valor do imóvel. Não, minha academia, meu prédio tem uma academia, tem área de lazer, tem piscina. Isso justifica o valor do apartamento e, eventualmente, o valor do... como é mesmo? Condomínio. Do condomínio. Muito obrigado, Glaucia. Então, isso justifica esses valores. No segundo momento, o cliente, o cara que comprou, fala, putz, tem a minha praticidade, se uma emergência não conseguir treinar por qualquer motivo da vida corrida, compromisso, eu posso treinar lá.
E tem um custo a menos, evitando pagar com a academia. Já que eu tenho uma academia no condomínio, eu não preciso gastar um investimento maior em um local por conta do equipamento. Talvez eu precise gastar por conta da orientação do profissional, que daí isso é uma outra discussão, que daí a gente pode entrar mais profundo. Mas dentro dos objetivos, os objetivos variam. Para quem vende o apartamento, o objetivo é justificar os valores que se pratica na venda do apartamento. É igual esses, quando a gente compra na planta, tá assim, portaria 24 horas, não sei o quê. Exato. Aí você compra, mas portaria. A portaria tá lá, o espaço físico, mas se vai ter porteiro, são outros 500. Exato. Exato. Então, você sabe o que acontece? Eu vou dizer assim, minha experiência como uma pessoa que pratica exercício há muitos anos. Boa. Né? Há muitos anos. Não é o meu caso. É imprescindível você ter uma pessoa junto. Sim. Mas aí você tem a opção do personal, Cláudia. Sim. Então mas não mas precisa não de eu tô dizendo onerar. que seja a pessoa Aham. contratada pelo condomínio. Né? Eu acho imprescindível ter uma pessoa que te oriente. É a mesma coisa que assim, eu estou com dor de cabeça, eu vou lá na esquina, na farmácia e compro um remédio X para minha dor de Automedicação. cabeça, Uhum. que o brasileiro costuma fazer. É a mesma coisa que você faz com o seu treino. A pessoa não sabe absolutamente nada, não entende absolutamente nada, vai chegar lá na máquina, não sabe se ela põe 5 ou 10 quilos, ela põe o que ela lhe dá na veneta, entendeu? E aí põe lá e começa a fazer uma Série, coisa. Né? Sequência de atividades. Eu acho que o Exatamente. problema, assim, nessa linha que a Glaucia está falando, o problema é um pouco mais profundo, tá? E eu vou lembrar um caso que aconteceu recentemente, que estava nos telejornais e tudo mais, daquela moça que não tinha formação específica, aplicou um botox no rosto de uma Sim. pessoa e ela não tinha formação e capacitação necessária para formar isso. O que acaba acontecendo? Toda a academia Um oficial... dano maior. Exatamente. Toda a academia comercial, ou seja, que ela é feita com o objetivo de vender, ela tem por obrigatoriedade estar cadastrada, registrada como academia. Então tem que ter um responsável técnico naquela academia que é um profissional formado na educação física em qualquer instância. Enfim, ela tem toda uma legislação que tenta garantir minimamente que aquele local é um local minimamente seguro para você treinar. Os condomínios, eles têm se tornado uma zona escura. Por quê? Não necessariamente o cara que vai estar lá aplicando o treino é uma pessoa formada. Então então assim, eu contratei um personal. Na minha cabeça, vou contratar um personal e eu contratei porque eu achei esse cara no Instagram, ele é um cara que posta, uma menina que posta fotos, atleta e tudo mais, e você vai descobrir, essa pessoa tem formação? Não. Mas é da responsabilidade do cara. Beleza. E daí Não, mas aí, quem fiscaliza? vou até mais um pouquinho. Por favor. A pessoa está lá treinando no condomínio e se machuca. E aí? Qual é a responsabilidade que o condomínio tem se a pessoa se machucar numa máquina que... Aí ela vai dizer, não, mas essa máquina tinha um problema. E se a máquina tiver um problema? E a manutenção dessa máquina? Se a pessoa se machucar, o que é que vai acontecer? O condomínio responde? Sim, Glaucia, mas aí já é uma outra questão de Não, mas a gente tem conservação que do avaliar. equipamento, que é a responsabilidade do síndico. Tá ok, mas aí o equipamento estava ótimo e a pessoa exagerou no peso. Aí ela vai dizer, eu me machuquei porque eu usei o equipamento do condomínio. E aí vai você provar que aquele treino não estava adequado para ela e que ela se machucou porque ela excedeu. É um São negócio que questões realmente tem que ser bem complicadas. complexas, bem complicadas. Nos outros estados, inclusive, as próprias instituições que representam os educadores físicos estão levando esse debate para os condomínios. Tem que chegar num acordo. Eu ainda sou a favor de... Olha, eu, por exemplo, não pratico, não sou muito fã de academia, não gosto, não vou. O máximo que eu faço é uma caminhada, mas eu vou para piscina, né? Que aí eu lembrei de você falando que né? Então. Mas e o personal trainer? Porque essa possibilidade... Sim, e aí eu volto na minha pergunta. Quem contrata personal trainer tem o trabalho de olhar se esse cara é formado? Eu acredito que isso aí já é responsabilidade da pessoa. Então, mas aí, de modo prático, essa pessoa olha? Bom. Aí começam os questionamentos. Você, antes da gente começar, você estava falando com o médico. Você, quando você foi falar os convênios, você vai no médico, você procura o CRM do seu médico? Você vai olhar o CRM dele? Não.
O médico, eu tô falando É do verdade. médico. Do médico, que é um profissional da saúde que trabalha em outra esfera. Se para um médico a gente não olha, a gente faz um voto de fé. Uma boa fé, né, que Uma nós boa temos. fé no profissional e na instituição, porque muitas vezes hoje você vai contratar um médico através de um convênio, então você tá jogando a responsabilidade de que o médico que vai te atender tá devidamente formado, não tem nenhum problema no convênio, que o convênio não tem nenhuma obrigação de ter, ele tem que falar, esse médico tá devidamente cadastrado. Ou então, no SUS da vida, que eventualmente a pessoa vá tratar no SUS, esse médico, ele está devidamente cadastrado, formado, tem a especialização que ele fala que tem? Exemplo midiático, eu não vou citar nomes aqui e tal, mas nós temos médicos, né, que são formados em medicina, especializados em oftalmologia, mas que o principal ganha-pão deles é oferecer estética, Harmonização facial. não, estética e etc. hormonal para pessoas famosas. Mas assim, ele tem essa formação porque ele é médico, mas ele não é um especialista. Ele não estudou a profundidade disso. É uma outra série, mas assim, vamos pegar essa lógica do cuidado? Eu estou mexendo com o bem mais precioso de uma pessoa, que é o corpo dela. A saúde dela, a Idade integridade É uma física mudança dela. de mentalidade, né? Exatamente. Tá De ali- cultura, né? Nós estamos lidando com isso. Né? Então, assim, eu trabalho hoje com atletas de MMA, de alto nível. Né? Minha principal ocupação é essa. Esses caras, eles levam os corpos deles ao limite. E é um esporte que a presunção é a lesão. A presunção desde o combate é a lesão. Então, se eu não tiver o cuidado mínimo com o corpo desses caras, eu, além de eu estar condenando o sonho de uma pessoa de virar eventualmente um campeão mundial, eu estou eventualmente condenando essa pessoa a uma vida de não poder mais praticar o esporte ou outras atividades, Outras mais restrições. né? Mas, Oscar, você concorda que, de repente, quem está na academia, numa academia, nem sempre tem a mesma pretensão ou objetivo? Eu vejo o seguinte, o treino de uma academia no prédio, dependendo do porte da academia, ele não é, embora, né, tudo acaba correndo risco, né? Tem isso. Não, a pessoa vai lá para quê? Para melhorar o seu condicionamento físico, a sua saúde, a sua integridade. E aí ela vai fazer qualquer coisa, porque ela não sabe o que ela está fazendo. Ela não sabe o que ela está fazendo. Ela É não a mesma estudou. coisa eu ter uma dor, eu chegar na farmácia e falar assim, me dá aquele remédio lá. Eu não sei que remédio Você é advogada, aquele, não pra que é? serve. Sou. Você é advogada, né? Então vamos pegar o seguinte. Você provavelmente tem uma especialização enquanto advogada. Condominialista. Condominialista, tá? Direito civil. Ah, também dou conta. Bom, dá conta. Criminal. Criminal. Que é uma coisa bem Não, específica, criminal trabalhista. Isso já não é. dá. Não, já é. E então, assim, se você se meter a trabalhar com isso sem ter um estudo prévio, uma análise prévia, você pode literalmente estar condenando, às vezes, uma pessoa, Verdade. entendeu? Porque você está defendendo mal ela. Né? É. Ou então você pode estar fazendo uma acusação que não está redigida na letra da lei. Então, quando a gente fala, e isso é um problema que tem acontecido em boa parte no mundo e no Brasil também, por conta desse boom das mídias sociais. Né? Que, assim, todo mundo virou especialista de qualquer coisa. Inclusive segurança, inclusive síndico, Nossa. isso é verdade. Não, condomínio então, acho que nem Então, assim, É. quando a gente... surgiu aí um boom. Deixa eu só falar uma coisa, Por favor. gente, para não fugir. A questão do personal aí. Realmente, quando a gente vai, Francisco, não quanto tem mais a gente quem vai tá? falando, Três? mais o debate vai crescendo, né? O que vocês colocaram mesmo. É bem complexo. Porque, por exemplo, o personal também, quando o condomínio é grande, também não é a solução, porque o espaço não dá. A minha academia aqui, na proporção dos moradores, para vocês terem ideia, eu tenho uma média de 20 pessoas ao mesmo tempo usando a academia. Imagina se cada uma dessas se fosse levar personal, o que a metade levasse. Então, no caso de condomínio grande, assim, o meu é de 500 unidades. Eu vejo como é mais importante ainda você ter o profissional, você acaba ajudando todo mundo, né? E esse custo, ele
ele fica diluído, ele fica custo-benefício, né? Fica bom no geral. Tem essa questão do personal muito oportuna, essas colocações aí do professor aí, né? Que acho que ele é professor, né? De educação física, não formado sei. em educação física e professor, bem preparador de procedente, MBA. Porque MMA. eu tiro pelo condomínio, sabe? Porque, embora as pessoas não podem usar área de lazer para ficar fazendo atividade, de vez em quando surge pessoas, moradores, praticando alguma coisa com criança, não sei o quê, só que eu sou muito ligada, talvez até em função da minha idade, né? Eu sou aposentada, o fato de eu ter 66 anos já, né? Então isso me dá mais tempo, me dá mais... o meu olhar é mais de vó, né? É diferente quando a gente é um pouco mais jovem. E aí eu fico ligada, atenta, e aí eu fico observando. Tem muitas pessoas que começam a dar, que fica praticando, inclusive em academias, né? Dando luta e tal. Quando você vai ver o perfil profissional, ele não tem nada a ver com a área, né? Então é mais de tudo. A gente não pode se iludir. Quem é da área de condomínio, qualquer coisa sempre vão conseguir colocar o condomínio lá numa situação mais delicada, né? Polo passivo. Mas, na verdade, eu acho o seguinte, eu acredito o seguinte, dependendo do porte do condomínio e do síndico. Por exemplo, hoje a gente tem gestão esportiva. A gente já caminha para um outro viés. Aí depende. Agora, a questão é a lei obrigar a contratar e a gente ter a faculdade de não contratar. No seu caso aí, você está de parabéns, inclusive. Porque você tem a responsabilidade e é um plus. É uma expertise que você tem dentro da sua gestão, né? E você está olhando a lei. Mas e a questão? E o condomínio pequeno que quer só uma academia? Não, e aí vou mais longe. Por exemplo, você tem um condomínio clube e aí a lei te obriga a contratar, mas você não tem todos os horários. Acontece um problema fora do horário que o rapaz está ali, que a moça está ali, que o professor está lá. Também não dá. Se a lei te obrigar a contratar, você vai ter que ter... Se a academia funciona das 6 da manhã às 10 da noite, você vai ter que ter um profissional das 6 da manhã às 10 da noite. Porque se a lei me obrigar, já começa mexendo no horário, porque o meu regulamento, o horário, era 44 horas semanais. Eu só expandir porque a lei está flexível. É o contrário, que aí também vai ser muito... Aí vai onerar. Mas esse é o X da questão. Exatamente. Entendeu? É isso que a gente tem que trazer para a discussão. Então. Porque é o seguinte, a gente tem que lembrar que condomínio existe pelo rateio. Condomínio não gera dinheiro, ele não gera lucro, ele não enriquece. Exatamente. E aí? Então. Isso vai ser mais uma despesa. Mais uma despesa. Das 6 da manhã às 10 da noite. Ou então você vai ter que restringir o horário da academia. Isso vai Mas ter que ser aí discutido. é um problema, porque eu, enquanto moradora, eu tenho direito de participar. Eu quero, no horário que eu posso, exatamente. aquele. E eu só quero das 9 às 10 da noite. E aí resolveu fechar a academia antes. Como é que faz? Então é uma questão muito complexa e, na verdade, a gente ainda está engatinhando nessa questão. Para se tornar lei, tem que conversar bastante. Eu vou explicar o que acontece. Assim, minha percepção sobre essas questões e tal. De novo, a gente está falando de objetivo, as duas discussões que estão acontecendo objetivo, responsabilidade e custo. São os três pilares dessa discussão, tá? Super bem colocado. Exatamente. São esses 3 pontos que a gente está discutindo aqui. Qual que é o objetivo de ter uma academia? É proporcionar mais saúde? É só falar que tem? Porque tem isso. Entendeu? Tem isso. Porque às vezes é mais interessante, às vezes, desativar, já que está tendo tanto custo dentro dessa academia, é mais interessante desativar aquele espaço e criar alguma outra estrutura que não onere ninguém e que todo mundo fala, putz, beleza. Porque essa discussão do custo, ela gira, eterna, ela gira em torno de qualquer espaço coletivo da academia. Porque, bem ou mal, a área do condomínio. Porque a área de festa, ela gera um custo, porque tem manutenção. Se você tem churrasqueira, você tem manutenção da limpeza da churrasqueira, tem tudo isso que gera um custo. Toda a área coletiva, ela vai gerar um custo que você pode não usufruir daquele espaço. Mas vai pagar. Só que você vai pagar. Então, partindo dessa lógica do pagamento, então não pode ter nada extra dentro de um condomínio, porque o custo vai ser rateado. Essa é a primeira análise que eu coloco aí. Segundo,
Uma vez que eu entendo que vai ter coisa que eu vou usar e vai ter coisa que eu não usar, o meu vizinho também vai ter coisa que ele vai usar e ter coisa que ele não vai usar. Então, na minha percepção, sai meio que elas por elas. E daí, Sim, mas o que acontece? Se você tem uma academia, o condomínio sempre teve uma academia, e de repente vem uma lei que diz, a partir de agora, tem que ter um profissional responsável pela academia. pela academia. Então, aí, quem não usava vai dizer, bom, mas isso mudaram as regras do jogo. Sim. Eu nunca usei e, ok, eu sempre paguei a manutenção dos equipamentos, mesmo sem usar. Mas agora, eu não acho justo que 4 pessoas da família do apartamento X utilizem esse professor e eu não utilize. Por que é que eu preciso pagar? Vai surgir essa discussão também. Sim, vai Eu não surgir. estou dizendo que a Não, mas pessoa tem razão. a Espera um pouquinho, mentira. espera um pouquinho, deixa eu terminar. Eu não estou dizendo que essa pessoa tem razão ou que não tem razão, que ela tem que dividir ou que não tem que dividir. Eu estou dizendo que são questões que vão surgir. Que a pessoa vai dizer, nós sempre tivemos uma academia e eu sempre paguei a manutenção dos aparelhos, a limpeza, tudo que se refere à academia. Mas agora, que tem que ter esse profissional, por que eu tenho que pagar se eu não vou à academia? Mas era a lei, sempre teve que ter o professor. A lei foi o contrário. Em 2019 foi retirando o professor. E agora o assunto retornou. Mas assim, a lei era ter o profissional no condomínio. Olha, a gente vai fazer agora o seguinte. Então, Ana, Sueli, você aí no Rio, embora a lei não tenha mais eficácia, né? Ela caiu, digamos assim. Vocês Não sei se caiu. Para mim ainda está valendo que o condomínio não precisa de Sim, ter exato, é porque 2019. sim, Mas que aí no Rio, aqui em São Paulo, não. a questão Aqui é em que São Paulo, existe, não. existe existe uma lei um projeto de lei federal que quer obrigar. Então aí no Rio, pela sua experiência, ou seja, a lei deixou de ser obrigatório e você, né, os síndicos aí, por vontade, de forma facultativa, decidiram manter os profissionais, né? Aí eu quero. A lei de 2019 aqui, olha só, a lei sempre precisou os condomínios precisavam de profissional. Mas hoje não precisa mais. Em 2019 não precisa mais. Exatamente. Eu mantive. Exatamente, é isso que eu tô falando. Decisão minha. Aí não precisa mais e você manteve. Ô, Ana, mas olha, eu queria mesmo a sua participação para você falar sobre essa experiência que você conseguiu aí manter, mesmo não sendo exigido, mesmo não sendo obrigatório, e que você acha que é importante. Daqui a pouco a gente vai conversar com o professor, com advogado Francisco Nazaré, que é do Rio de Janeiro, que inclusive ele teve uma participação importante para derrubar a lei estadual que mantinha a obrigatoriedade do profissional de educação física na academia, nas academias de condomínio. Ok, mas muito obrigado aí. Eu queria que você fizesse suas considerações aí, o que você recomenda aos síndicos. Você falou muito bem aí, com muita propriedade. Qual que é a sua dica aí para os síndicos? Você, assim, eu acho que as leis existem, né? Mas, assim, o síndico tem que entender o papel dele, né? No condomínio é maior. A gente é a casa das pessoas. É um pouquinho que o Clóvis colocou bem lá na nossa aula, né? É que a gente é colega de turma do MBA. Ah, tá. MBA. É casa das pessoas, a gente tem que promover a harmonia, a gente tem que entender qual é, porque a gente às vezes fica discutindo e cada condomínio é uma unidade à parte, né? O que é bom para o meu pode não ser bom para o seu, ou para o outro, ou para o outro. Cada síndico tem que entender onde é que está a grande demanda dele. A gente trabalha para o nosso cliente principal é o morador. Ficar atento ao desejo. Eu acho que aqui eu tenho felicidade, né, na minha gestão desde o início, porque foi a primeira coisa que eu fiz quando eu assumi. O meu cliente, meu funcionário, meu morador, entender ao ensejo do que ele quer, porque às vezes a gente pode querer coisas e não é o que a maioria quer. Por exemplo, no meu condomínio, a academia é levada muito a sério
Eu, inclusive, aprovei um projeto, vou revitalizar minha academia toda e não preciso de outro espaço. Ela é suficiente, eu tenho um profissional lá à altura, né? É formado, terceiro grau. Então, tem que se olhar qual é a necessidade. Às vezes, está falando de um condomínio pequeno, que a maioria das pessoas é idosa, que de repente você faz uma atividade na piscina e já está resolvendo. Enfim, é ter esse olhar mesmo de cuidado aí com o seu cliente. O que o seu cliente quer, né? O que o seu morador quer. É saber se comunicar com o morador e tentar atender esses anseios, né? Porque é a felicidade das pessoas, é a casa das pessoas. É a dica que eu dou. E eu fui pega de surpresa, né? Que falei, Excelente assim, aqui, viu? Muito Sim. obrigada aí pela sua participação e a gente se vê depois na aula. Obrigada aí mesmo, viu? Pela sua participação. Um beijo, Ana. Pelo convite, obrigada Bom. aí, professor. Por nada. A Gláucia, pelo nossa momento aí, Regina. todo mundo. Tchau. Boa sorte aí pra Tchau, vocês. Valeu, Vou obrigada, sair aqui, amigo. tá? Tchau, Valeu, tchau. Tchau. E eu interrompi o Oscar. Não, fica tranquila. Você estava falando ali das 3. Não, então assim, a gente está tirando sempre em cima a discussão sobre isso no condomínio, seja objetivo da estrutura, custo que está tendo e o risco que eventualmente isso vai ter para as pessoas. E daí a Glaucia coloca, pô, mas tinha uma regra antes e essa regra mudou, né? Então assim, quando toda regra muda, aí, como é um espaço coletivo, a decisão não pode ser individual dentro Sim. do condomínio. Então, a melhor solução que eu enxergo para avaliar o que é e tudo mais é, vamos sentar, vamos planilhar os custos, vamos apresentar isso ao todo o grupo e vamos fazer uma votação. Queremos manter o profissional? As vantagens são essas, as desvantagens são essas. As vantagens superam as desvantagens e riscos? É a mesma coisa assim. Ah, não tem problema, estou dirigindo o meu carro. Não faço a manutenção dele. Vou pegar, mas nunca deu problema, até o dia que vai dar. Daí, Mas eu vou contar uma coisa para você. por favor. Muitas vezes, alguns moradores não têm conhecimento do que é necessário fazer e também passam por cima dos riscos. Sim. Então, a gente está falando de uma questão de uma academia. Você imagina que Opa. o prédio, né, um prédio tem um topo. Lá em cima é obrigatório ter um gradil cercando, Perfeito. né? E aí, prédio que não tem esse gradil cercando, você chega e fala, olha, a gente precisa fazer. Ah, mas precisa mesmo? Tem fiscalização e tem multa. Então, você imagina, se numa questão dessa, a pessoa acha que pode deixar sem, quer dizer, uma questão de um zelador sobe lá para fazer alguma coisa, um prestador de serviço sobe lá, Sim. acontece um acidente, a pessoa cai e morre, né? Olha Então, só. nessa questão, então você imagina quando a gente vai falar de uma academia, Sim. né? Assim, é complicado. É complicado. A dinâmica é complexa. Não estou dizendo que ela é simples, né? Olha, nós já estamos aqui com o nosso doutor Francisco Nazaré, que é um dos advogados associados também da Anacom, e ele vai trazer para a gente a questão, o doutor, que a gente está conversando aqui é sobre essa lei, esse projeto de lei federal que quer tornar obrigatória a contratação de professores nas academias dos condomínios. E o senhor participou de um momento bem bacana aí, um momento histórico, que foi justamente, de certa forma, derrubar a lei que existia no Rio de Janeiro. Fala pra gente um pouquinho aí sobre essa experiência. O senhor é advogado condominialista, né? Boa tarde a todos. Boa tarde. Tá participando aí do Boa podcast tarde. virtual, né? E realmente foi uma batalha bastante intensa, né, aqui no Rio de Janeiro. Salvo engano, foi em 2018, né? E já tinha uma lei aprovada, inclusive o Conselho Regional, o CREF, que já estava multando e autuando os condomínios. Né, eles já estavam notificando e já tinha auto de infração na maioria dos condomínios do Rio de Janeiro. Foi quando a gente procurou o deputado Coronel Salema, recém-impostado aqui no Rio de Janeiro, no primeiro mandato, e foi através de uma reunião de segurança pública aqui em Niterói, no Rio de Janeiro, que a gente convidou ele para abraçar essa causa em prol dos condomínios.
E daí começou uma grande batalha. A princípio a gente perdeu na Alerj e depois fizemos audiências públicas em Niterói, na OAB, fizemos audiência pública que a OAB de Niterói é a maior subseção do país, né? E fizemos também na seccional, na capital, no Rio de Janeiro, envolvendo o SECOV, envolvendo o Conselho Regional de Educação Física. Tinha, inclusive, na Alerj, uma frente parlamentar em prol dos professores da educação física. E realmente foi uma batalha grande, era capitaneada pelo deputado Luiz Paulo, que está até hoje como deputado. Infelizmente, o Coronel Salema não está mais como deputado, não foi reeleito. E foi a primeira lei aprovada por ele. E a gente conseguiu mudar a lei, inclusive a frente parlamentar pediu até coautoria na lei, né? O Luiz Paulo, depois que nós voltamos novamente ao debate, em princípio a gente estava debatendo que isso seria um tiro na cabeça dos profissionais de educação física, não seria nem no pé, porque em vez de aumentar o número de profissionais atuando de forma digna, de forma correta, o que ia acontecer é que os condôminos e os condomínios iam fechar as academias. E a gente conseguiu alterar de uma forma mais justa. E aquelas atividades assistidas, aí sim teria que ter um profissional de educação física e o condomínio iria fiscalizar nesse sentido. Porque a gente entendeu no debate, e até no final, até o conselho entendeu, que a academia dos condomínios é uma extensão da nossa casa. Né? Que é a mesma coisa da gente ter um equipamento na nossa casa, porque seria uma área comum que é a extensão da nossa casa, que é o condomínio de lixo. Aquilo ali é só uma área que foi criada para os condôminos se exercitarem que não tinham tempo de ir a uma academia regular. Mas se tivesse que gerar mais esse custo, olha quanto custo já tem a manutenção do condomínio, né? Para quando a edificação já é bastante cara, né, para se manter. Então esse debate foi feito, a gente discutiu bastante e no final, inclusive o Conselho Regional de Educação Física concordou, né? Fizemos um acordo para, enquanto não alterasse a lei, não autuar mais condomínio nenhum. Esse acordo foi respeitado pelo Conselho e a gente conseguiu aprovar a mudança da lei e hoje funciona muito bem. E eu lembro que nós demos várias entrevistas, eu mesmo dei entrevista com o Coronel Salema, com o nosso presidente na época, o Dr. Marcelo Funes. Inclusive a Jovem Pan de São Paulo veio para cá também nos entrevistar, porque São Paulo já estava querendo seguir também no município e no estado o mesmo ritmo. E agora a gente é surpreendido agora com essa PL federal, né? E que realmente eu vejo graves problemas aí para os condomínios, né? Até para o aumento do custo. A gente numa administração de condomínio, além de advogado condominialista, eu sou administrador de condomínio. Né? E pelo menos aqui no Rio de Janeiro a gente não aguenta mais ter obrigação. Né? A gente já tem obrigação de tudo quanto é maneira, a gente tem obrigação de impostos retidos. Aqui em Niterói já está se discutindo, inclusive, a obrigatoriedade de instalar as tomadas para carro elétrico. Isso é uma discussão aqui também, né? Mas isso aí vai depender também de um estudo, né, Glaucio? A gente participou no SECOV daqui, doutor, que está bem evoluído nesse sentido também, exatamente sobre a questão... do Corpo de Bombeiros de São Paulo emitiu uma portaria, ela está sob consulta pública. Então, aí a gente vai ver o que o Corpo de Bombeiros vai resolver em relação ao AVCB, a renovação de AVCB, obtenção de AVCB. Eles estão pedindo uma série de exigências. Mas, doutor, a gente também está aqui com um professor de educação física e ele, inclusive, assim, tem uma história bacana e a gente vai ouvir também a opinião dele, né? Ele aqui de São Paulo... nesse sentido, como é que ele acha que existem muitos erros cometidos pelos frequentadores de academia? A questão de erros, assim, a pessoa não estudou ou não tem a vivência, muitas vezes, para a prática da atividade física. Como eu falei, a academia do condomínio, ela funciona como uma opção, né? Quem é um praticante que gosta de treinar, que realmente quer investir na questão do treinamento,
ela vai fazer um investimento e vai organizar sua vida particular para frequentar uma academia melhor estruturada que a de um condomínio. Isso é indiscutível. Ou contratar um personal. Ou mesmo contratar um personal trainer para ter o melhor resultado. Mas mesmo um personal trainer dentro de um condomínio, ele tem suas limitações, dependendo do nível de treinamento E dos equipamentos, e dos né? equipamentos que ele tem acesso. Então, assim, você tem essas duas situações que se envolvem, que se Entrelaço, completam, aham. que se completam. Então, é uma avaliação que tem que ser feita do profissional que vai prestar o serviço, do contratante, para saber, se daqui eu consigo treinar da maneira que eu quero aqui, ou eu preciso de algum outro local, né, a mais, melhor equipado, e o que o cliente está disposto a investir de dinheiro para treinar e coisas do gênero. Tendo isso em vista, o condomínio ele tem que ter a noção de que o espaço em si ele oferece um risco, e a pergunta que fica na minha cabeça é: quem assume esse risco num eventual acidente se não há alguém orientando? Essa é a primeira pergunta que eu faço, né? Que até agora é uma discussão complexa. Assim, essa responsabilidade fica por conta do praticante que não sabia o que estava fazendo eventualmente ou não sabia manusear o equipamento? Eventualmente eu fui dar aula para um aluno meu numa academia na região da Moca, aqui em São Paulo. Condomínio? De condomínio, uma academia de condomínio na Moca dele. Fui dar essa aula e tinham 2 rapazes treinando e eu observava eles treinando. Eles ficavam conversando, não prestavam atenção direito em como estavam fazendo uma movimentação do exercício. E um deles não sabia como manusear o equipamento e estava fazendo uma força desnecessária. Antes de eu pedi licença para o meu aluno e fui dar orientação, ajusta o equipamento dessa maneira, senão você vai sobrecarregar a sua articulação. Tem essa situação. A questão de se é obrigado ou não, a pergunta que é a primeira coisa, para quem que fica a responsabilidade de um eventual acidente? É para o condomínio ou é para o condômino? Daí essa é a primeira pergunta, né? Se não, a responsabilidade, se não for do condomínio, no meu entendimento, a compra dos equipamentos é uma compra coletiva. Então, quem estiver na academia não tem a escolha de usar um outro equipamento melhor, porque o equipamento que está disponível é o que o condomínio está oferecendo. Então, a responsabilidade do condomínio seria garantir equipamentos ergonomicamente menos lesivos? É a segunda pergunta. Em vez de, oficialmente, vou contratar um personal para ficar lá, porque isso é um custo elevado para o Por condomínio. isso que tem que ter um estudo prévio Para de instalar escolher de um profissional dizendo, bom, esses equipamentos são mais adequados ao perfil que vocês têm aqui. Por exemplo, você tem um condomínio que predominam os idosos. Exato. Então tem que ter um estudo para dizer quais os melhores equipamentos que vão atender aquela faixa etária. Mas eu não precisaria, em tese, do professor de educação física. São soluções que a gente está tentando Sim. encontrar para resolver o problema. Aí, doutor... Um exemplo, você pega uma outra área, vou pegar o exemplo de uma outra área que também é praticado o esporte, e apesar de ser usado como lazer, daí a gente pode ter uma discussão nisso, que é a piscina. As piscinas, elas têm legislações que dizem como tem que ser o formato, o gradil que tem que ter em volta para garantir a segurança, se pode frequentar sozinho, se não pode frequentar sozinho. Mas aí já é uma questão que o próprio síndico tem essa responsabilidade. Quer dizer, aí já volta na pergunta, de quem vai ser a responsabilidade, se as normas estão sendo seguidas ou não. doutor Francisco, Só mais uma coisa antes de eu passar para o doutor. O doutor Francisco ele falou uma coisa interessante que eu concordo plenamente. É contratar eventualmente um profissional de educação física fixo vai tirar muito aluno, muito mercado de muito profissional que às vezes tem o seu ganha-pão baseado em aulas em condomínio. Eu tenho amigos que basicamente toda a renda deles vem de aulas em condomínios, aulas particulares inclusive. Por que que isso acontece? Por que que esse movimento para o condomínio, em parte, acontece? Porque dentro de academias ditas como convencionais, às vezes o custo para o profissional e, eventualmente, dar uma aula lá dentro é um custo altíssimo, uma aula particular. Então, às vezes, eu tenho que me vincular à academia, eu tenho que pagar uma taxa que, eventualmente, é de R$400 mensal, R$800 mensal para aquela academia, para eu poder levar alunos meus lá dentro, e meu aluno ainda tem que pagar a mensalidade da academia
academia. Então, assim, as academias também têm essas coisas que dificultam a ação do profissional. Né, para um ganha-pão, que é uma discussão que eventualmente a gente encontra em muitos grupos de professores, que daí sim, beleza, não vale a pena eu pagar tanto para uma academia, mas ok, eu vou lá dar aula no meu condomínio, não tenho que ter esse custo com o equipamento, mas eu dou aula aqui e o equipamento que eu vou levar é o meu, que eventualmente é um elástico, uma coisa do tipo, que é uma coisa que está dentro do meu orçamento profissional. Né? Então, olhando por essas coisas, então, o doutor tem toda a razão, vai onerar o profissional colocar isso é indiscutível. Né? Ao mesmo tempo qual que é o problema que quer se resolver? Né? Essa é a minha pergunta. Queremos resolver o problema do profissional? Beleza. Não oneramos o profissional, mas jogamos a responsabilidade para o condomínio da segurança ou para o ou para a pessoa que vai usar? Como é que vai ficar essa responsabilização? É uma discussão boa. Doutor Francisco, como é que foram os pontos mais polêmicos aí e a conclusão que vocês chegaram ao ponto de fazer que essa lei não prevalecesse mais? Olha só, o primeiro ponto era a intervenção estatal dentro de uma propriedade particular. Esse foi um ponto primordial. Primeiro, os autores da primeira lei alegavam que era defesa da saúde, então era constitucional porque já ia para o alçada do Estado. E a gente estava levando a inconstitucionalidade legislar dentro de condomínio, que é oriundo de uma lei federal. Até aí tudo bem. Aí daqui a pouco surgiu também o Conselho Regional de Enfermagem dizendo que tinha que ter um enfermeiro dentro de cada academia se algum morador passasse mal no decorrer do seu exercício físico, do seu treinamento. Aí a gente viu, daqui a pouco vai ter que ter também um médico com aparelho despressurizador, aquilo tudo mais. Daqui a pouco a gente ia ter mais ou menos uns 10, 15 conselhos, cada um puxando a sardinha do seu lado, e tanto interferindo dentro do quintal da nossa casa, que é as áreas comuns do condomínio. Né? Aí nós temos condomínio, que são verdadeiros clubes e residências, que tem academia, que tem também quadro de futebol. Aí também teria que ter um profissional a discussão que levantamos. Aquele jogo de futebol entre as crianças. Aí teria também a quadra de tênis. Aí teria que ter o morador para jogar na quadra de tênis do seu condomínio, teria que ter um profissional ali também de educação física, porque ele pode ter uma contusão se ele der a raquetada errada no tênis. Então começou a discussão seguinte: se tudo tiver que ter alguém assistindo, o condomínio vai fechar todas as atividades extra-residência. E o conceito do clube de residência vai por água abaixo. E interferir nas construções futuras, interferir na administração atual. E o que eu falei desde o começo, iam encerrar, que a gente fez estatisticamente na época, quase 70% dos pontos de trabalho daqueles profissionais que atuam como autônomo dentro e atendendo individualmente o seu cliente, dentro da academia do condomínio. Então, eu vejo que o condomínio ele já tem obrigação demais que o Estado está interferindo cada vez mais. Porque um condomínio grande, imagina um condomínio de 300 unidades, onde o morador ele vai lá na academia fazer o treino dele 5 horas da manhã, porque ele só tem tempo assim. Aí ele vai lá fazer o treino dele meia-noite. Olha o custo disso aí. Imagine uma academia de um condomínio com 300 unidades, que a cada momento ali na hora do pique já tem 40, 50 pessoas dentro de uma academia só. Qual seria a proporcionalidade desses professores presentes na academia para transmitir uma segurança para o treino de cada um daqueles moradores? Um bom ponto esse. Para normatizar isso, seria um verdadeiro absurdo. E a gente previu realmente os prédios, os condomínios aí de 70, 80 unidades para baixo, iam fechar quase que 100% da sua academia, porque eles não iam mais suportar. A respeito da piscina, no Rio de Janeiro tem uma legislação que tem que ter o guardião de piscina e a medição é pelo tamanho da piscina, não pela profundidade. Mas eu acho que tem aí uma no Rio de Janeiro o pessoal ainda faz uma armação daquela para chegar, para não ter guardião, para diminuir o custo, de fazer um deck e diminuir até o tamanho original da piscina. Então os condomínios eles estão cada vez mais buscando redução de custo. Aonde tem porteiro, eles estão botando portaria virtual, São Paulo também está indo, Rio de Janeiro está indo por esse caminho. Então, o condomínio, essa lei está na contramão da atual administração condominial que reduz custos. Né? E isso realmente eu vejo que, em aprovar essa PL, as academias dos condomínios terão um fim muito rápido.
E como o professor estava falando, que quem quer treinar realmente profissionalmente, ele vai buscar uma academia que vai dar maior suporte a ele profissional. O que a gente está fazendo é a mesma coisa da gente ter uma bicicleta ergométrica ali dentro da nossa varanda. Tem gente que bota até na sala da própria casa para fazer seus exercícios. Então, mais uma intervenção estatal dentro de um condomínio realmente vai ficar insuportável. Fora a discussão no âmbito jurídico, né? Se vai poder intervir ou não, regulamentar, qual vai ser o número proporcional. Eu vejo que essa discussão realmente vai ter só malefícios para o condomínio, benefícios zero. Outros estados também estão fazendo, né, chamando os condomínios para conversa. Eu acho importante essa experiência, né? Se nós já tivemos uma experiência no Rio, que é uma cidade assim que foca muito na educação física, né, no físico e tudo, seria contraproducente não observar essa experiência e contar, né? Vocês fizeram um estudo, foi um longo debate, teve audiência pública, né, sobre esse assunto? Vários. Inclusive, o diretor da ANACOM aqui no Rio de Janeiro, doutor Alexandre Franco, é nosso adversário, hoje é o meu grande amigo. Para você ver como é que o direito pode separar e pode unir as pessoas, né? O Alexandre Franco, ele era presidente da Comissão de Direito Condominial da Seccional. Eu era delegado da Comissão de Direito Imobiliário de Niterói, que antes da fusão era a capital do estado do Rio de Janeiro. Então, nós debatemos e no final saiu todo mundo amigo e vimos que a melhor coisa para a população de Niterói e para a administração da edificação, para a administração do condomínio, era realmente alterar a lei e colocar somente para aqueles que querem realmente fazer o treino de forma profissional, em ter o profissional assistido. Aí sim a responsabilidade é do síndico de não deixar entrar um profissional para fazer o seu personal que não seja habilitado. Né? Da mesma forma que a gente não pode contratar um profissional que vai fazer a fachada do nosso prédio se ele não tiver habilitado lá na NBR que manda as normas técnicas. Como eu não posso deixar entrar um guardião de piscina que não esteja com a sua carteira, que é expedida pelo Corpo de Bombeiro, com validade. Eu não posso contratar um segurança armado que não tenha a sua ata expedida pela Polícia Federal. Você tocou... O condomínio ele já atua como fiscal de várias funções. Interessante essa questão aí, Gláucia. Então, ao contrário de que muitas pessoas pensam, muitos síndicos pensam, quando eu não entendi. Quando eu vou contratar um personal trainer, o síndico tem que observar, ou isso é quando eu vou contratar um professor de educação física para minha academia? Quando é que o síndico deve intervir? Ele não pode deixar entrar um personal para prestar um serviço específico de personal, que é um serviço exclusivo do professor de educação física, que não seja habilitado. Ele tem que fiscalizar isso no condomínio? Sim, ele tem que fiscalizar. Meio difícil. É um desafio. É um desafio. Tem que ser do profissional habilitado. Olha, isso é uma boa... Essa lei, ela é estadual aí do Rio? Ela é estadual. Ah, tá. Inclusive, foi a primeira lei aprovada no mandato do deputado Coronel Salerno. Mais uma responsabilidade para o síndico e muito difícil de cumprir, porque muitas vezes o morador contrata um personal e nem avisa o síndico. Tudo, na realidade, como é que o síndico vai saber? É que o síndico é responsável por tudo, né? Tudo que está ao alcance dele e também o que não está ao alcance. Né? Como a gente também tem o hábito de contratar uma empresa para fazer a fachada, gasta aí 1 milhão e não fiscaliza nada. Quando você vai ver, tem gente sem carteira assinada, sem seguro. Mas aí nós... Né? Então o síndico tem várias responsabilidades implícitas. Né? Inclusive nós temos não é propaganda, né? Mas um livro fabuloso, que é o livro do professor Wander Andrade, que é a nossa associada. Outro ANACOM. Criminal dos síndicos, né? Nós temos esse livro, né? Sim. Professor Wander é nosso amigo aqui de São Paulo. Nosso companheiro de ANACOM também. Mas é muito difícil essa questão. Verdade. Já existe a responsabilidade, que é até o dever dos 3S, né? Saúde, segurança e sossego. Mas, doutor, aí tem uma questão seguinte, que quando eu falo da limpeza da fachada ou de uma obra para o condomínio, a responsabilidade ela é do síndico.
Agora, quando eu falo que um condômino está contratando por conta própria um profissional, então essa lei ela não é geral, essa é uma lei aí do Rio de Janeiro, né? Porque nós interpretamos da seguinte forma: quem é o guardião das áreas comuns? É o síndico. Sim, mas onde fica a responsabilidade? E a academia, considerada a área comum, está sobre a responsabilidade dele, ele tem responsabilidade objetiva. É por isso que nós interpretamos, porque foi um meio de fazer o acordo, de alterar a lei com os profissionais de educação física. Não vai exigir nada? Não, vamos exigir quando assistida. Eu vou explicar esse ponto que ele... Não existe. Entendi. Foi uma troca, né? Porque o que acaba acontecendo? Desculpa, doutor. Assim, o que acaba acontecendo que na categoria de professores de educação física, de modo geral, é que existe uma insatisfação gigantesca, porque é um profissional que investe tempo, dinheiro, se forma, se capacita, vai fazer não sei quantas pós, tem todo um estilo de dedicação a estudar. E chega uma outra pessoa que não é gabaritada, mas é uma pessoa que treinou a vida inteira e eventualmente tem uma estética adequada para o objetivo que a pessoa está querendo, e essa pessoa se vende porque treinou a vida inteira. Já sei como é que monta um treino, vou passar um treino para esse cara. E daí essa pessoa vai no condomínio dessa pessoa e tira mercado justamente do profissional que se gabaritou, se preparou, se especializou. Então, assim, isso... É um problema que a categoria é em frente. Então, assim, você tem inclusive casos midiáticos por aí de pessoas que vendiam serviço, né, de atividade física e que não eram formadas, mas sabiam vender. Então, que aí a gente cai de novo naquele exemplo que eu dei anteriormente, de pessoas que não são habilitadas e vendem serviço, justamente porque nós estamos na época dessa hiperpropagandeação das mídias sociais. Nossa, a gente tem isso nas administradoras de condomínio que oferecem e vendem serviço jurídico. Mas, doutor, você sabe que é inteligente, foi bem bacana mesmo, foi uma troca, né? Sim, isso é uma... E o que a gente alegou na época também é que aqui no Rio de Janeiro tem muitos logradouros públicos, praças e tudo, que tem aqueles aparelhos da terceira idade. Sim. Né? Então a gente alegou o seguinte: então você vai botar o condomínio, então vamos obrigar também a ter um profissional de educação física que praça pública. Exato. Porque o idoso pode se machucar, se contundir, usando aqueles aparelhos. São simplórios. Tá. E quantas academias de condomínio também têm aparelhos simplórios, que não são profissionais? Então, imagine a proporção que tomou esse debate, né? A gente vivia dando entrevista naquela época, né? Era a primeira página do jornal, dos jornais de maior circulação, televisão. Estou dizendo a vocês, até a Rádio de São Paulo vai entrevistar a gente aqui na OAB. Então, a gente começou uma discussão bem maior. E chegar ao Conselho Regional também de Enfermagem, pegar uma fatia. Um naco desse... Quando tiver aberta a academia, tem que ter um profissional de enfermagem. Por que não um médico? Então começou a coisa a tomar uma proporção tão grande e ficou realmente estabelecido que a gente tem que intervir cada vez menos dentro do condomínio. Intervenção estatal. E se a gente quer ter o profissional, a gente bota isso na convenção, no regulamento interno, bota isso no orçamento. Aí é de acordo com cada comunidade, né? De acordo. Se só tem velhinho, tem uma academia, tem 2 apartamentos só que usa, aí quando tiver aberto, que hora que vai fazer? Eu vou ter que ter horário fixo. Tem horário que eu não possa funcionar. Se eu quiser descer de 5 horas da manhã, eu não posso, porque se o professor ainda não chegou. Não vai atender aquele treino eventual que geralmente o morador de condomínio faz. Que geralmente é a proposta da academia do condomínio, né? É o eventual e não aquele rotineiro no horário pré-estabelecido pelo condomínio. Né? Eu vou fazer o treinamento igual eu faço minha festa no final de semana. Realmente fica inviável numa administração condominial. E aí, Glaucio, agora você mantém sua... A gente acha... A lei, para mim, essa lei ela é inviável, né? É assim, o que acaba acontecendo assim, gente, independente da viabilidade ou não da lei, a gente tem que entender todos os lados dos interesses. Você tem o interesse do condômino, você tem o interesse do profissional, né? Que assim, eu como profissional, não é do meu interesse que, tendo academias disponíveis em condomínios, que
profissionais que não foram formados... Não, eu acho que isso também deveria ser proibido, né? Exatamente. E aí que entra a discussão que foi trazida. Como é que eu monitoro isso? Né? Interessante. E a gente não pode esquecer outra coisa. A educação física, enquanto profissão, ela é uma profissão desde 1998. Então, ela é uma profissão muito recente e tem muito detalhe sobre atividade física que ainda não está muito bem definida como é que funciona esse ordenamento social. Porque uma vez que a gente tem um ordenamento social, como é que funcionam essas atribuições? O que a gente sabe é que academias, clubes, locais que trabalham com atividade física de maneira comercial, elas têm por obrigação ter um profissional de educação física gabaritado, graduado ou até 98 provisionado, que é uma categoria específica de lei que ele nunca seria um notório saber. O cara trabalhou a vida inteira com aquilo, em 98 regulamentações. São os práticos, né? Exatamente. Então, assim, tem toda essa discussão que é do interesse. Não é no meu interesse que, assim, eu, tendo estudado, tendo acumulado conhecimento, fazendo cursos de capacitação, MBAs e tal, que um profissional que não tem nada disso, mas sabe se vender bem, porque tem uma aparência X ou Y, ou tem uma boa equipe de assessoria de vendas, vai lá, de marketing, vai lá e toma o meu lugar. Então, tipo, mas esse cara, inclusive, pode estar colocando em risco a vida do condômino. Agora, se o condômino quer contratar ele para atender ele na casa dele, dentro das quatro paredes, aí você não pode fazer nada. O risco é da pessoa que está contratando. Realmente tem que ter um controle, né, doutor Nazaré? Um controle se necessário. Se esse controle tem que ser de colocar um profissional dentro da sala, aí é que entra o debate. Né? Inclusive, até mesmo porque muitas vezes quem vai comprar os equipamentos para a participação na academia é o síndico que compra da cabeça dele. Quantas vezes um síndico, na gestão passada, deixa eu procurar um profissional para comprar o equipamento? O que você acha que tem que ser comprado? O que acha que é seguro aqui? A gente tem que pensar que a gente tem esse orçamento e que você tem a prioridade de prezar pela segurança das pessoas aqui dentro. O que eu devo comprar? O que é mais interessante? Então, assim, tudo isso tem que ser colocado. Eu, quanto profissional, acho que talvez uma legislação que regulamentasse como deveria ser a estrutura da academia e não a necessidade eventual de ter um profissional, seja um caminho mais interessante que resolve as disparidades da discussão. Né? Muito interessante. Né? Talvez seja um caminho mais interessante, porque você está prezando pela segurança do condômino e além de uma estrutura de monitoramento de quem são os profissionais que eventualmente estão usando aquela área comum. Concordo. Né? E você, Glaucio? Eu acho que essa é uma excelente sugestão, porque, inclusive, não sou, enfim, né, não sou da área, mas, de repente, até poder dizer, olha, esse tipo de equipamento não pode ter no condomínio, só pode ter o equipamento A, B, C, D e E. Esses outros não pode ter no condomínio. Que aí já atinge uma categoria profissional, digamos assim. Né? Não só uma categoria profissional, mas uma categoria... menos risco. Exato. Exato. A Glaucia, ela faz uma academia em que a estrutura dos equipamentos que eles usam lá é uma mescla de dois tipos de equipamentos para dar o melhor resultado de estímulo para o corpo da pessoa, né? Só que, por exemplo, a academia onde ela faz, ela não monta o equipamento. Quem monta é a equipe que está lá assessorando ela. Eu acho que igual o professor, o doutor falou, existe o perfil da academia, o perfil do público. E assim, eu achei maravilhosa essa participação e essa conquista, viu, professor, doutor? Que nós temos aqui nós estamos no mesmo grupo de professores, né? E lá do Rio. Então tem o Francisco Nazaré. E na mesma pós. Então a gente é professor, todo mundo. Ficamos. Então eu achei magnífica essa atuação aí dos profissionais de condomínio, do direito, em terem, né, invertido e trazido essa realidade, porque realmente o que a gente tem visto é muita interferência no condomínio sem conhecer condomínio, não é isso, doutor Francisco? É bem interessante que agora, por exemplo, nós agora aqui no Rio de Janeiro, o Conselho Regional de Engenharia, eles estão mandando agora ofício para todos os condomínios para que os síndicos informem todos os contratos de prestadores de serviços do conselho. Ou seja, está tendo uma inversão de valores. Sabe? Em vez deles fiscalizarem, querem que o síndico seja o fiscal. Isso aí. Tá difícil.
né? Aí não tem como. A gente já é fiscal na área federal. Quando a gente tem que reter os impostos federais da fonte, quando a gente tem que reter o INSS, em alguns casos tem que reter o ISS, né? A gente já funciona como fiscal da prefeitura, do município, do estado não, porque o ICMS ainda não chegou lá, mas daqui a pouco vai chegar. Né? Então, os impostos federais, o 4,65, a gente tem que reter na fonte e pagar no mês subsequente. Então, quer dizer, eles não fiscalizam mais o pagamento. Quem tem que fiscalizar é o tomador de serviço. Então, a gente já tem interferência estatal e de um condomínio que é um ente despersonalizado. Né? Ele não é nem uma PJ. Ele não está nem elencado no rol de pessoas jurídicas do Código Civil. Embora já exista essa possibilidade agora, né? Mas existe a possibilidade, mas não a obrigatoriedade. Pois é, e aí que está a questão. Pessoas menos informadas podem levantar essa bandeira sem saber exatamente o que elas estão querendo e estão pedindo. Isso, e as consequências que terão para a edificação. Né? A gente tem que ver que os nossos gestores condominiais, em sua grande maioria, são amadores. Mas aí também... tem a discussão da profissionalização do síndico, né? Que se fala síndico profissional, eles ficam a gente um mês zangado comigo nas minhas aulas, minhas palestras, quando eu falo os ditos síndicos profissionais. Porque é dito. Porque a palavra é meia fake, né? Porque a profissão não foi regulamentada. Então, quando fala síndico profissional, é para separar o síndico orgânico do síndico externo. Exato. Né? E muitas vezes o síndico profissional sabe menos do que o orgânico. A gente, apesar de a gente ter a Anacom aí que dá palestra toda hora, faz evento toda hora para deixar um legado para a sociedade, a adesão ainda é menos de 10% de todos os síndicos do Brasil inteiro. Aliás, que tentam se qualificar. O senhor está falando com duas Anacom aqui. Nós somos membros, né? Nós somos síndicas externas e advogadas. Também do CRT, do contador, né? A gente está querendo normatizar os procedimentos contábeis para condomínio e até em proteção patrimonial. Você vai, quando comprar um imóvel hoje, você tira todas as certidões do seu vendedor e do imóvel, mas não tira do condomínio. Verdade. Você pode estar comprando aí um percentual de uma dívida altíssima. E você passa a ser sócio da coisa chamada condomínio. Então, a gente pensando ainda engatinhando para profissionalizar o segmento e cada vez mais e tem intervenção estatal querendo criar obrigação para dentro do condomínio. Realmente está insuportável isso no nosso país. Mas foi brilhante a atuação aí dos advogados, né, nessa conquista, e que sirva aí, que esse... De exemplo, né, para os outros estados e para os nossos constituintes também, né, para os nossos parlamentares, que antes de propor alguma lei, já viu que não funcionou, tem a fundamentação de que não funcionou, inclusive com a anuência da própria entidade de classe. Seria interessante aí né, dar calçar como é que é a sandália da humildade, dar uma olhada aí que o negócio não funcionou. Olha, muito obrigado pela participação do senhor. Aqui reforço aí a admiração pelo trabalho aí do Rio de Janeiro, nossos colegas, e que tem saído na frente de muitas decisões, assim como São Paulo, em outros estados e em outras situações. Agora, então, eu peço as considerações finais do senhor, para que nós já avançamos um pouquinho aqui no nosso horário. Muitinho. Primeiro, quero agradecer, né, o convite da colega, a gente está aqui representando a Anacom, e deixar claro que essa conquista aqui não foi minha, né, essa conquista aqui foi da Comissão de Direito Imobiliário da OAB de Niterói, daquele mandato do nosso presidente Cláudio Viana, capitaneada pelo presidente da comissão, doutor Marcelo Funes, teve a presença do doutor Francisco Egito, e também a presença que o texto foi do brilhante advogado condominialista, não sei se vocês conhecem, o doutor Sérgio Itagiba. Opa, sim, nosso professor. Claro. Nosso professor também. Doutor Sérgio Itagiba ministrou curso de Assembleia comigo durante muito tempo aqui no Rio de Janeiro. Hoje ele está nos representando lá em Portugal, terminando o mestrado. E no final do curso de mestrado já está iniciando o doutorado a convite da Universidade de Lisboa. Então, é um brilhante representante do mundo condominial e nós aprovamos 2 leis aqui no Rio de Janeiro, uma que foi carinhosamente batizada de Lei Itagiba Nazaré, que foi a lei que proporcionou muitas coisas na época de pandemia. E logo depois, coincidentemente, surgiu uma lei federal falando do que a gente falava, que eram as assembleias virtuais e híbridas, né?
Então, a gente está aqui no Rio de Janeiro sempre tentando fazer alguma coisa. Eu devo estar assumindo agora a coordenação do Conselho Regional de Contabilidade de normas e assuntos legislativos da contabilidade condominial, que a gente tem que proteger agora o nosso patrimônio, e a proteção nós não temos, que é a proteção contábil em condomínio. Cada um faz de uma forma, e a maioria das administradoras do Brasil afora, ao menos tem um profissional da contabilidade no seu estado. Então, essas considerações eu queria deixar e estou aqui à disposição a qualquer momento. Parabéns, professor. Parabéns, doutor Francisco Nazaré. Muito obrigada pela participação riquíssima. E ao nosso querido professor aí, que foi brilhante, viu? Muito obrigada mesmo. E está convocado, escalada para vir, né? E o senhor Outras também. Vezes. Por favor, pode convidar. Suas considerações também? Ou alguma dica aí para encerrar essa questão do quem pratica na academia de condomínio, o maior erro e o que ele não pode fazer? O maior erro de quem pratica exercício em condomínio é não procurar um profissional antes. Excelente. É o maior erro. Independente se você vai praticar sozinho ou não, você passar por uma avaliação com um profissional, com todos os profissionais da saúde que foram citados aqui, enfermeiros, médicos e demais, para praticar, principalmente se você vai fazer uma prática de atividade física sozinho. As pessoas, assim, nós não podemos tirar a responsabilidade das pessoas pelas ações delas, mas nós temos a obrigação de orientá-las. Então, se elas não estão bem orientadas, a chance de erros ela é muito maior. Então, a pessoa que está assistindo, vai escutar isso, ela tem que procurar um profissional. Vou fazer sozinho? Tudo bem. Procura orientação. Tá? A lei não obriga que você faça atividade física assistido como se você fosse um incapaz ou um inválido. Cara, você é uma pessoa que precisa de mais resultados, procura um profissional para estar junto. Você é uma pessoa que tem algum risco maior? Um dos alunos que eu atendo no condomínio, ele é cardiopata. Esse cara ele não pode treinar sozinho. Ele tem que ter alguém do lado dele, porque num eventual acidente cardíaco, ele pode morrer. Então, todos esses cuidados são necessários. E é uma negligência que nós fazemos com a nossa propriedade. Nós não fazemos exames de rotina, nós não fazemos avaliações de prevenção, e a gente vai tentar corrigir depois, e isso é que realmente é o grande vilão de todos os processos. É isso. Ou seja, a coisa é séria, não é tão... A coisa é séria, gente. A coisa é séria, é saúde. Entendeu? Todo mundo aqui vai ter que trabalhar até quase o fim da vida. Então, é a verdade. É a verdade. E cuidar da saúde na academia com responsabilidade, né? Exatamente. Com certeza. Exato. Com certeza. Eu acho que aí vai a avaliação pessoal de cada um, do quais são os seus objetivos, o que a pessoa espera e o que a pessoa gostaria. E aí, cada um deve avaliar o que é melhor para si. Eu, particularmente, não faria nunca atividade física sem a supervisão de um profissional capacitado. Ô, gente, eu não sou frequentadora de academia. Eu passo lá, vejo normal o esteira e olho lá. Mas, olha, o programa de hoje foi espetacular. Eu tenho certeza que a participação, as informações aqui foram riquíssimas e que vão contribuir aí na tomada de decisões. Se o síndico tem a faculdade aí, tem a possibilidade, a condição de contratar, ótimo. E que mesmo não sendo lei, essa dica aí, ó, essa questão de olhar quem é o profissional que você está colocando dentro do seu condomínio, achei bacana. Sim. Olha, nos siga aí nas redes sociais e na semana que vem a gente volta. Muito obrigada a todos e até mais. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, até. Tchau, obrigado a todos. Por nada.